Bem-vindos a mais um episódio de Beethoven no Boteco. Eu sou o Daniel Stunges, produtor musical e dono aqui do Electro Studio. Eu sou o Leandro Coelho, sou compositor, arranjador e orquestrador. E hoje a gente vai falar sobre a produção do disco The Downward Spiral do Nine Inch Nails. Os tópicos de hoje são quem é Nine Inch Nails, Trent Reznor e a trilha sonora, e a produção do disco The Downward Spiral. Primeiro tópico, quem é Nine Inch Nails? Nine Inch Nails é uma banda de rock industrial fundada em 1988 por Trent Reznor. O Trent Reznor é o tipo do cara que faz de tudo na banda. A direção musical, produção, é cantor, compositor e junto também com o colaborador Atticus Ross. É difícil ter alguém que faz de tudo assim, né? Ele é de tudo, da concepção da música até o fim. Ele trabalha, né? E a banda era basicamente ele, né? Esse cara que você comentou, Atticus Ross, parece que acho que em 2016 foi oficializado como membro. E até então, aí são só os dois, né? O resto é sempre gente contratada, tanto para gravar quanto para fazer turnê. Eu acho bem legal esse esquema de cara criar tudo, né? É o equivalente pop mais próximo do que seria o trabalho tipo do Beethoven, do Mozart, na época deles, que eles faziam tudo sim, também na cabeça, criavam tudo com os arranjos e tal, né? Um cara que tem um projeto assim é mais ou menos o equivalente moderno disso. Sim, então agora vamos falar um pouquinho do processo de produção, que é um pouco diferente das bandas normais, né? O Trent Reznor, ele faz toda a produção e quando finalizada, contrata músicos para formar a banda e se apresentarem com o nome de Nine Inch Nails nas turnês. E ao longo dos anos, a banda passou por uma variedade de membros que saem e retornam e se apresentam como uma superprodução de elementos visuais, temáticos, tipo tem muitos efeitos especiais e uma iluminação toda elaborada, então é um super show. Para quem não conhece muito do projeto e da banda Nine Inch Nails, eles venderam milhões de discos, foram indicados a 13 prêmios Grammy, vencendo pelas canções Wish em 1992 e Happiness in Slavery em 1996. Nossa, é coisa pra caramba, uma banda que não é só industrial, é bastante experimental. Me surpreende eles vencerem um Grammy, quanto mais dois. Acho legal também ressaltar que eles são um dos pioneiros do rock industrial, né? Um dos maiores nomes. Acho que influenciaram praticamente todo mundo que vai por esse caminho. Então vamos falar um pouquinho do rock industrial. Bom, o rock industrial é um gênero que originou na década de 70, entre a revolução do punk rock e o gênero disco. E é a fusão da música industrial e do rock. E começou a ganhar espaço na década de 80, com o sucesso de artistas como Killing Joe, Swans, Skinny Puppy, e tornou-se mais acessível ao público na década de 90 com as bandas Nine Inch Nails e Marilyn Manson. Marilyn Manson foi produzido pelo Trent Reznor no início, né? Eu não sabia disso. Não sabia? Ele foi, os dois brigaram depois, porque pelo jeito Marilyn Manson é um idiota também. Produziu ele no começo, sim. Não sei quais discos, se foi um só, se foi mais de um, não lembro, mas ele produziu. Eu não sabia desse detalhe e na música dele percebe-se uma influência, né? Com Nine Inch Nails. Tem. O Marilyn Manson ele tem esse toque meio sombrio. Tem um videoclipe dele que me chamou muita atenção. Quando eu vi pela primeira vez, eu não lembro o nome da música, mas ele utilizava um chapéu preto da época da caça às bruxas. Eu não lembro que estilo que é aquele. Eu sei do que você está falando. Eu não lembro o nome também, mas sei do que você está falando. Tinha a ver com algo meio pagão. Eu não sei, não estou sabendo descrever direito. Bruxa de Salem, você está falando? Tipo isso, né? Bruxa de Salem. Isso, exatamente. As vestimentas do clipe eram roupas muito parecidas
com as do filme Bruxa de Salem. Então, eu achei bem legal esse videoclipe, tanto a parte da produção quanto a parte da música também. Sim, foi produzido por ele, aí tem uma história entre eles, é que eles brigaram e tal, não sei exatamente o que aconteceu, mas se você pensar, né, Marilyn Manson é uma mistura de Alice Cooper com Nine Inch Nails. Não, e o nome de mulher também, Alice Cooper Marilyn Manson. Até nisso. Até nisso, cara, olha só. E muitos artistas estavam introduzindo elementos da música industrial em vários estilos musicais. Alguns artistas pós-punk desenvolveram estilos paralelos à música industrial. Então, isso é bem interessante, esses movimentos que estavam ocorrendo, né? Vamos agora para o próximo tópico, então, Trent Reznor e a trilha sonora. E aí, especialista em trilhas sonoras, me conte um pouco sobre isso. Vamos lá, eu descobri bastante coisa interessante do Trent nessa pesquisa, que além de produzir o Nine Inch Nails, o Trent Reznor ele compôs trilha para jogos, como por exemplo, o jogo Quake de 1996 da ID Software. E nesse jogo, ele trabalhou na gravação de efeitos sonoros e também de som ambiente. Nossa, eu não fazia a menor ideia de que ele tinha trabalhado em Quake, cara. Caramba, nossa, 96? Em 96. Caramba. Agora teve um outro trabalho dele que eu fiquei mais surpreso ainda. Em 2012, ele compôs e produziu a música tema do jogo Call of Duty Black Ops 2. Nossa, isso eu nunca ia, nunca ia imaginar. Queria trabalhar nesse jogo. Nem eu imaginava, e olha, o tema do jogo é muito legal, hein? Vale a pena conferir. Eu joguei pouquíssimo, assim, esse jogo, então nem lembro, mas agora eu vou ter que ouvir. Então, o que aconteceu? A trilha toda do jogo foi composta por um outro compositor, mas a música tema do jogo foi composta pelo Trent Reznor. Ah, entendi. É um som bem interessante, tem a característica do Nine Inch Nails e também tem a ver com a temática do jogo. E vale a pena conferir a trilha de Call of Duty Black Ops 2. O Trent também trabalha com trilha sonora de filmes. Ele gravou uma música exclusiva para o filme Assassinos por Natureza, chamada Burn, e uma versão cover de Dead Souls, do Joy Division, para a trilha sonora do filme O Corvo. Não esse filme novo, mas o antigo, né? O Corvo original. Com o filho do Bruce Lee? Esse mesmo. O Trent também trabalhou com o diretor David Lynch no filme A Estrada Perdida, no qual ele compôs músicas adicionais. Então tinha um compositor e ele trabalhou junto com esse compositor, compondo algumas músicas adicionais que entraram também no filme. Nossa, não sabia que ele tinha trabalhado com David Lynch. E junto com Atticus Ross, ele produziu a trilha sonora do filme A Rede Social, de David Fincher. E em uma entrevista, o Trent, relembrando desse momento, ele diz, abre aspas, quando eu realmente li o roteiro e percebi o que ele estava fazendo, eu disse adeus ao tempo livre que eu tinha planejado. Então foi meio que uma produção bem corrida assim, e pesada para a época, né? Ele também produziu a trilha sonora do filme Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Esse é um dos meus favoritos do David Fincher. Os do David Fincher eu sabia. Eu gosto muito do David Fincher e também o começo desse filme, a trilha é muito marcante, né? É Immigrant Song versão Trent Reznor. E o processo que foi feita a trilha desse filme foi muito mais trabalhoso, de acordo com Trent, porque eles entregariam as músicas quando o editor começasse o processo de edição. Seria um trabalho em conjunto. Você que trabalha com trilha sonora, você consegue explicar para as pessoas por que é muito mais trabalhoso assim?
É muito mais trabalhoso por causa do tempo. Você tem muito pouco tempo, né? Então você tem que acertar. Você tem que acertar muito mais do que errar. E a vantagem, né? A parte boa de tudo isso é que você trabalha com o editor, ele vai te enviando os cortes e a chance de você acertar é muito maior, né? Quando você tem o corte na mão. Aham. É muito mais fácil você acertar o time quando você tem cenas e cortes na mão do que nada, né? Você está compondo ali, lendo só o roteiro. Mas depende muito da produção, do diretor. Então você tem que saber trabalhar dos dois jeitos. Tem os prós e os contras. Exatamente. Nas duas ocasiões tem os prós e contras e você tem que estar preparado para trabalhar em qualquer uma delas. O Trent também compôs a trilha do filme Garota Exemplar. Muito bom. E junto com o compositor John Batiste, que é um músico de jazz, Trent e Ross trabalharam na trilha sonora da animação da Pixar Soul. Ah, tá. Nossa, assisti. Trent Reznor tá nessa trilha também? Sim, essa animação é fantástica, é uma das animações preferidas da Pixar. E a parte que o Trent trabalhou é no momento em que ele vai pro além, né? Que ele está no além, toda aquela música abstrata, assim. Aham, sei. Aham, é a cara dele fazer umas coisas nessa pegada aí. Eu acredito que é por isso que chamaram ele, né? Para fazer toda essa parte musical do além. Porque o John Batiste, ele compôs toda a parte de jazz, né? Toda a parte que tem jazz no filme foi composta por ele. É, música mais tradicional. E também o Trent e o Ross produziram a trilha sonora da animação As Tartarugas Ninja Caos Mutante. E recentemente a Disney anunciou que Nine Inch Nails produzirá a trilha sonora do próximo filme da franquia Tron, chamado de Tron Ares, com lançamento previsto para 2025. A franquia Tron é uma das minhas favoritas. Eu adoro Tron Legado, tanto da parte de música quanto a parte de som design. Levando em consideração que o primeiro foi a Wendy Carlos que fez a trilha sonora, o segundo o Daft Punk, estou extremamente ansioso, assim. Só pela trilha em si já quero muito ouvir. Versão Nine Inch Nails de Tron, que coisa louca que vai ser. Não, eu já imagino que vai ser fantástico o trabalho deles, né, com a trilha sonora do Tron. A Wendy Carlos e o Daft Punk enriqueceram bastante o filme, né, com a parte musical, porque o primeiro Tron já era uma coisa diferente, né, já era uma novidade para a época. Então eles contribuíram assim pra caramba na parte de música também, né? A parte musical acho bem forte e grande parte do sucesso do filme, né? Tanto no primeiro quanto no segundo. Eu lembro que quando saiu o segundo, muita gente falava muito da trilha sonora. E agora vamos falar de algumas influências do Trent Reznor, que são o punk rock, o músico Gary Numan, as bandas Bauhaus e Coil e Joy Division. Indo agora para o terceiro e último tópico, a produção do disco The Downward Spiral. Foi um disco gravado em 1992, mas ele precisa de um pouco de contexto indo um pouquinho mais para trás. Esse disco ele foi gravado digamos que num home studio do Trent Reznor, em Los Angeles. Ele comprou uma casa e construiu o estúdio lá. O endereço dessa casa era Cielo Drive 10.050. O que acontece é que esse é o endereço em que aconteceram os assassinatos da família, que a família Manson fez, né? Em 1969. Eles assassinaram a atriz Sharon Tate, que era casada com o diretor Roman Polanski, que não estava na casa no dia, ele estava viajando, acho que para fora do país fazendo algum filme, e mais algumas 4 ou 5 pessoas, não tenho certeza agora.
Quem assistiu o filme do Tarantino Era Uma Vez em Hollywood, o filme é basicamente sobre essa história, versão Tarantino, né? Ele nunca segue a história como realmente aconteceu, né? Tem o universo dele próprio, sem dar spoilers, mas é um filme basicamente sobre isso, vai, né, até seguindo a Sharon Tate pelo filme todo, e mostra a história também de um vizinho dela. Mas assistiu esse filme? Eu assisti com certeza e a performance do Brad Pitt tá muito, cara, tá incrível assim. Mereceu o Oscar. Merecido de Oscar, né? Ele ganhou. Ele ganhou. Olha, tinha até esquecido desse detalhe, que ele ganhou o Oscar por esse filme. Foi uma atuação perfeita, assim, ele é muito bom, cara. E Leonardo DiCaprio também tá excelente, tá hilário, inclusive, tá muito engraçado. Também, o Leonardo DiCaprio também tá uma comédia nesse filme, assim, ele tá interpretando um ator de Hollywood, né? Isso. O Brad Pitt, né? Junto com ele é o dublê, né? É dublê e amigo. O que aconteceu é que o Trent Reznor, ele comprou essa casa, ele disse que ele não sabia que era ali. Era uma casa que ele tinha gostado, mas ninguém tinha comentado com ele que era o lugar em que aconteceu isso. Que tem algumas coincidências, tipo, ele colocou no estúdio dele o nome Le Pig. Le Pig, tipo, o porco. E quando aconteceram esses assassinatos, escreveram, acho que em sangue, Pig. Eu não lembro se foi na parede ou numa porta dessa casa. Então, coincidência ou não, não sei. Mas o que eu vi em entrevista é dele falando que ele não sabia que era, só depois falaram. Tá meio estranha essa história. Como que ele não sabia do assassinato na casa, se ele põe o mesmo nome do estúdio de Le Pig, que bate com o que escreveram na época com sangue Pig, né? Tá meio esquisito essa história, mal contada. Quis diminuir o humor mórbido dele. É que a irmã da Sharon Tate foi conversar com ele também e deve ter se sentido mal. O que aconteceu foi que a irmã de Sharon Tate perguntou se ele estava explorando a morte da irmã, né, da Sharon Tate, na casa. E o Reznor respondeu que estava interessado na casa porque a morte de Sharon aconteceu lá. E ele disse que o interesse era no folclore americano. Sim, e tipo, essa história é total folclore americano, é uma coisa que define a cultura americana, é parte dessas histórias, tipo, sei lá, assassinato do Kennedy. E teve até uma frase que ele disse, que estou neste lugar onde uma parte estranha da história ocorreu. Então meio que ele já sabia de tudo, né? Sim. Se você pensar, de certa forma, o movimento hippie morreu de vez aí, né? Porque a família Manson era meio que um bando de hippies que viviam esse culto, né? Ao redor do Charles Manson, aquele desgraçado. Quando tem esse assassinato, tipo, acabou o movimento hippie de vez. Foi realmente a morte disso. Representa algo forte na cultura americana, até do rock em geral. Então, faz sentido o cara se inspirar com isso, né? Não dizendo um negócio de fazer de mau gosto, de não respeitar a pessoa, mas... Sim, e depois que ele conversou com ela, são até palavras dele, né? Ela perdeu a irmã em uma situação sem sentido que eu não quero apoiar. Quando ela estava falando comigo, percebi pela primeira vez, e se fosse minha irmã? Pensei, dane-se o Charles Manson. Fui para casa e chorei naquela noite. Isso me fez ver o outro lado das coisas. Então meio que ele ficou sentido, né? Mexeu bastante com ele isso daí. Mexeu com ele. Mas eu acredito nesse negócio da inspiração da casa de alguma forma assim, porque depois ele se mudou de lá, foi acho que pra Nova Orleans. Bom, em algum momento ele foi pra Nova Orleans. E eu ouvi falar que ele levou a porta da frente dessa casa. O cara foi meio que de 0 a 1000, né? Alugou a casa que aconteceu o assassinato e depois levou a porta embora. Muito louco. Mas se ele levou a porta é porque alguma importância tem pra ele. Enfim, isso é uma parte da história do disco, cara. Mas agora falando sobre o disco em si, sua produção, ele montou, estúdio lá, na casa, um disco conceitual,
Basicamente conta a história, tipo, de um homem se autodestruindo. Um disco, pelo que eu vi, bastante influenciado pelo Low David Bowie, que eu gosto bastante. Low, da fase Berlim. E o The Wall, do Pink Floyd, que é o disco conceitual de rock mais famoso de todos os tempos, provavelmente. Agora, uma coisa que é muito importante para a forma como esse disco foi feito, lembrando que foi em 1992, ele usou muito o Pro Tools, mas não qualquer Pro Tools, Pro Tools 1, o primeiro Pro Tools, primeira versão, que era um horror de se mexer, pelo que todo mundo fala, extremamente lento, difícil. Não, imagino para aquela época, né? Nem a CPU aguentava direito as coisas. Imagine um Pro Tools, né? Era a coisa mais, tipo, mais avant-garde que você poderia fazer numa produção de disco, era isso, era usar o Pro Tools. As pessoas não têm, é que agora o Pro Tools não usa mais números, mas, tipo, ele já chegou, tipo, ao 12 e agora não é mais, é outra coisa. Tipo, é uma versão muito, muito, muito antiga, muito primitiva. O Pro Tools foi usado meio que como instrumento nesse disco, foi parte integral da composição também das músicas. Porque assim, o que eles tinham no estúdio? Dando assim uma ideia do que você encontraria lá. Eles tinham uma mesa de som AMEC Mozart de 56 canais. O que eles usavam bastante também eram prés Neve 1073, é o pré mais famoso da Neve. E eles tinham duas máquinas de fita, Studer Mark III A800. E hoje em dia, essa Studer A800, a MK3, a Tape Machine tem emulador em plugin. Tem, hoje em dia tem. Na época nem se imaginava fazer isso. Mas assim, basicamente o que eles faziam nesse disco, aqui eu acho que variava de música para música algumas coisas, mas no geral era o seguinte, eles gravavam no Pro Tools, direto no Pro Tools, aí depois eles, sei lá, queriam processar uma voz. Eles jogavam para fora do Pro Tools pela mesa, né? Nos periféricos de verdade, não tinha plugin, como a gente tem hoje em dia, né? Então processava nisso, voltava pro Pro Tools e depois que estava pronto, tudo meio que mais ou menos mixado, aí eles jogavam pra Studer, pra máquina de fita. Na hora de gravar, antes de entrar no Pro Tools, já processando de alguma forma, mas às vezes estava no Pro Tools, ele jogava para fora para processar de novo em alguma coisa e aí voltava para lá. É que eles usaram bastante Pro Tools para fazer edição, porque na fita o que acontece? Na fita você tem que cortar a fita com navalha e aí colar com fita. Eles não conseguiriam ter feito só na fita o que eles fizeram nesse disco. Então eles faziam muitos loops. Às vezes pegava a banda e ficava fazendo jam de 20, 30 minutos. Eles cortavam alguma coisa e criavam um loop. Às vezes eram loops até de coisas que nem eram instrumentos também. Estavam pegando muito som de filme, por exemplo. Por exemplo, a música de abertura. Que a música de abertura, ela pega um trecho de som do filme THX do George Lucas. Eles processaram, mexeram, acho que deve ter mexido tipo na velocidade, né? E aí entra na música. E usaram de outros filmes, tipo Massacre da Serra Elétrica também. Foi um negócio totalmente experimental. É interessante isso que eu anotei aqui, que o intervalo em Reptile contém uma amostra de áudio de uma mulher caindo de uma colina do filme O Massacre da Serra Elétrica de 1974. Então ele meio que pegou o som dessa cena e colocou nessa música, né? É, cheio dessas coisas nesse disco. Ó, tipo, você tá falando dos efeitos, vou dar aqui 2 exemplos de como eles faziam algumas coisas no disco. Guitarra. O Trent Reznor, ele gostava que gravasse o DI da guitarra, seria guitarra em linha, que é um som limpo. Ele ia passar depois que gravasse, ele ia passar em periféricos para processar. Então ele estava usando um Zoom 9030, que cria efeitos, um multiprocessador, e quando ele achava que precisava de um som mais de guitarra mesmo, aí ele passava também por um Marshall JMP1, que ele tem uma simulação de speaker, de alto-falante. Aí disso ele colocava de novo no pré 1073, que ele equalizava e podia distorcer ainda mais o sinal com ele, né? Porque o 1073 ele tem duas opções, tem 2 botões, 2 knobs aqui. Eu tô do lado de um aqui no estúdio, tô olhando para ele. Ele tem o ganho e tem o trim. O trim é o som de saída. Então, se você der bastante ganho e diminuir o trim, você consegue distorcer o sinal sem fazer ele explodir, né? Na fita ou no Pro Tools. Então, ele usava bastante essa distorção do pré também.
Que é que o outro exemplo que eu ia dar, que é o da voz. Da voz ele gravava normalmente com um Beta 58, às vezes com a KG 414, que aí ia para 1073, comprimia no LA2A, entrava no Pro Tools. Aí depois disso, ele jogava para fora do Pro Tools, passando de novo do 1073, fazendo esse truque da distorção que eu falei. E aí ia de novo para outro compressor, LA3A, que ele passava até 4 vezes para ficar bem na cara. Então sem reverb, sem nada. Era isso que fazia na voz. Aí depois que acertava isso do jeito que queria, aí no final transferia tudo para fita. Porque o som digital, ele já é um negócio assim, sem harmônicos, meio frio. Imagina no Pro Tools 1, então. Tinha que passar para fita no final das contas. Até porque para mixar, também na época, né? Era melhor o analógico. E eu descobri uma coisa bem interessante nesse disco, que o programador foi o Charlie Clouser. Ele é compositor da franquia dos Jogos Mortais e também da franquia dos filmes Resident Evil. E ele é também arranjador do Nine Inch Nails. Pô, legal, não assisti. Esse eu não assisti. Faz tempo que eu não assisto Jogos Mortais, pra falar a verdade. Se você parar pra pensar, a trilha sonora do filme Jogos Mortais é um som industrial. Ainda mais esse último, os Jogos Mortais 10, eles misturaram orquestra, né, som orquestral com música industrial. Então ficou show demais, cara. Eu curto essas misturas contrastantes. Eu também curto pra caramba essas misturas. Então, voltando à produção... Tava tudo lá, já os loops criados, gravado com o efeito que eles queriam no Pro Tools, e aí eles jogaram tudo isso nas Studer, né, na fita. E aí depois disso eles foram para outro lugar mixar. Todas as faixas tiveram que ir para fita para você poder depois ter os canais para mixar. Mixar no Pro Tools na época seria um inferno. Tem uma curiosidade que eu descobri sobre esse disco que eu acho legal de comentar. O Trent Reznor, ele usou um Mellotron que emprestaram para ele, que era do John Lennon. Uau! Até o John Lennon entrou nessa história. O Mellotron do John Lennon. O Mellotron, ele, explicando mais ou menos, ele tem um teclado, ele faz samples, só que samples assim, é um som gravado em fita em cada tecla. E esse ele ainda tinha as gravações de samples dos Beatles. Então tinha os samples de flauta de Strawberry Fields estavam lá ainda. Então não sei se ele utilizou, mas estava lá do que eu vi. Eu ia querer usar. Outra coisa legal de lembrar desse disco, é o disco que tem Hurt, a música Hurt, que depois foi regravada pelo Johnny Cash e virou uma versão bem mais famosa do que a original, inclusive, né? Essa música é do Trent Reznor e mais tarde o Johnny Cash fez um cover dela. O Rick Rubin, que é o produtor, era o produtor, ele estava produzindo o Johnny Cash, ele recomendou ele fazer um cover dessa música. O Johnny Cash achava que era loucura, falou, não tem nada a ver, até que ele mostrou que conseguia sim. Ele fez uma versão bem diferente, a cara do Johnny Cash mesmo. Ficou incrível, ficou super famosa. Não sei se ganhou Grammy também, mas sei lá. Se fosse pelo Johnny Cash, ele nunca teria feito isso, que virou um dos maiores sucessos deles, e eu acho que o último grande sucesso da vida dele. Eu já vi o Trent Reznor até falar que pra ele virou uma música do Johnny Cash. Esse é um disco que eu acho muito legal, a história da produção, é uma produção totalmente fora do comum, tanto para aquela época quanto para hoje. Eu acho que o Trent Reznor, ele tem uma particularidade, um diferencial, que é essa parte artística dele, de produzir tudo, né? Desde o zero, desde a criação até a produção, a pós-produção, né? E nem todo mundo, nem todo artista tem essa facilidade, né? Alguns são bons em uma coisa, outros são bons em outras. Mas o Trent me faz lembrar muito do George Martin, né? Do produtor dos Beatles, né? Que para mim o George Martin é um artista completo, né? Ele era compositor, orquestrador, arranjador, ele era engenheiro de áudio, ele era produtor musical. Então, para mim, ele era um nível, tipo assim, o alto nível de produção artística, né? E teve a visão de
ajudar os Beatles a chegarem onde chegaram, que um outro produtor teria falado, não, 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 vocês não vão testar nada disso, não vai usar essa música, não sei o que. Ele teve a visão, porque quando ele pegou eles não eram nada, era só mais uma banda de rock. Exatamente, isso mesmo, ele fez a total diferença. Eu acho que o Trent Reznor é tudo isso que você falou, acho legal também que ele claramente não se preocupa nem um pouco com a parte comercial, ou soar como o que tá na moda na época. Igual que eu falei do som da guitarra, é um belo exemplo disso. O cara, quero só o DI, eu jogo lá pra usar o efeito, e se eu quiser, eu jogo num simulador do JMP1. O cara tá nem aí de tentar fazer a guitarra soar como deveria soar em 1992. Não quero pegar uma Gibson e ligar num Marshall JCM800. Não, vou fazer isso porque esse é o som que precisa pra esse disco. E ele fazia tudo de uma forma muito criativa, querendo ser ele mesmo. É muito legal. Só complementando isso e da produção, a forma como ele fez as vozes, como ele gravou as vozes, também tem tudo a ver, porque o ritmo, por usar tanto loop, drum machine, é um ritmo perfeito. Então as vozes, ele tentou fazer tudo em um take só, ou sempre takes inteiros. Se ele errava alguma coisa, ele voltava e fazia de novo, sei lá, o verso inteiro, ou do início ao fim. Não pegava e colocava só uma palavra. Para ter um negócio bem humano e com emoção. Então ele sabe ainda dosar isso, a parte que é mais igual industrial, robótica, com um ritmo, com um negócio humano, né? Tanto na voz quanto na forma como as guitarras foram tocadas também, quando era em loop. Então, na época em que todo mundo chamava o Pro Tools ainda de Slow Tools, porque ele era devagar, era difícil de mexer, ele já estava usando para criar um disco. Vanguarda total. É isso aí. Então vamos finalizando mais um episódio do podcast Beethoven no Boteco, com a música industrial de Trent Reznor, e esperamos que tenham gostado do tema e aprendido, e até um próximo episódio. Então ficamos por aqui, muito obrigado a todos, e não se esqueçam, antes de comprarem uma casa, verifiquem qual é a história dela. Até a próxima.